Olá, boa tarde. Estamos dando início, né, ao nosso ciclo de lives, conversas sobre história e justiça. Eu estou muito feliz, né, muito satisfeita de conseguirmos iniciar, né, esse ciclo e colocar ao vivo na nossa página. Queria dar as boas-vindas a todos. Primeiramente, agradecer a equipe, né? São meus alunos, meus orientandos de iniciação científica, Fernanda Figueiredo, Iago Rangel, Alexandre Azevedo e Felipe Matias. É uma equipe que deu conta direitinho, né? Está dando conta, conseguiu botar a gente no ar e para a gente efetivar esse ciclo de lives. Dizer também que certificados vão ser emitidos. Durante a live vai aparecer o link para inscrição, tá? E me parece que logo 10 minutos depois que a nossa live acabar, ainda vai ficar aberto o link para inscrição de quem acompanhou. E os certificados serão enviados posteriormente. Também quero avisar que criamos um canal do GIAR no YouTube, e as entrevistas vão ser disponibilizadas no canal logo após a efetivação, né, o término da entrevista. Provavelmente a de hoje vai estar disponível a partir do final da tarde, do início da noite. Então, entrem no YouTube, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. Os meninos pediram para eu falar, e aí acompanhem, né, que as nossas lives serão quinzenais. E estaremos anunciando uma semana antes, mais ou menos, o nome do convidado. Hoje a gente começa o nosso ciclo em grande estilo, né? Temos um convidado muito especial, né, para mim pessoalmente, para o GIAR, e um nome importantíssimo, um dos maiores nomes da história da justiça. Eu quero chamar para estar aqui com a gente o professor José Subtil. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada obrigado pela sua generosidade é um prazer, e eu agradeço. E, aliás, começo por dar os parabéns a toda a equipa que está a organizar este ciclo de conferências num ambiente que, de certa maneira, foi imposto pela pandemia, mas que também está a mostrar muitas potencialidades. E quero agradecer à Cláudia o facto de me ter convidado para abrir este ciclo de conferências, e é com muito prazer que eu me proponho hoje falar um pouco sobre o que é um dos aspectos mais interessantes, mas também mais problemáticos do trabalho de história, quer na história do direito, quer para a história do direito, quer para a história tout court, para aqueles que os historiadores, sem ser de formação de direito, praticam. O tema da conversa é falar sobre o Estado liberal. O título é um bocado provocador, porque eu começo por dizer depois do atentado a Dom José até 1866, o que significa que as pessoas podem se interrogar porquê o atentado de Dom José. Exatamente, o título é uma das formas de eu chamar a atenção para aquilo que eu gostaria de conversar convosco. A história não é uma lista de acontecimentos nem de factos, mas é uma sucessão de interpretações sobre esses factos, sobre esses acontecimentos. E o que tem acontecido ultimamente para a história do direito e para a história tout court, como eu acabei há pouco de dizer, é dividir o período em duas fases. Este período entre o século XVIII e o século XIX, que é o século XVIII terminaria o antigo regime e o século XIX começaria com a Revolução de 1820, que estará também na base depois da independência do Brasil. Para o historiador de direito, a Revolução de 1820 revestir-se-ia de uma importância extraordinária na medida em que finalmente surge uma Constituição e depois mais tarde uma Carta Constitucional a formatar e a orientar e, de certa maneira, regularizar toda a produção legislativa e toda a prática do direito.
para trás ficaria a barbárie, ou ficaria o caos, e para a frente ficaria a construção de um Estado com alicerces e com orientações seguras para aquilo que é a interpretação do direito como regulador da prática social. O que eu hoje vos proponho é, eu tenho trabalhado nos últimos anos e tenho escrito bastante sobre isso e tenho insistido e vou continuar a insistir. Este ano, provavelmente, ainda irei fazer 3 publicações sobre o tema, que é a divisão não é assim, não se pode fazer assim. E a Revolução de 1820 não é um corte abrupto entre o passado e o presente. A minha proposta é de que isto tem 3 períodos, que é justamente o período anterior à Revolução de 1820 e que vem depois do terremoto de 1755, aliado ou associado aos acontecimentos que decorreram do atentado a Dom José, em 1758, e que implantou em Portugal um estilo de governar e um estilo de legislar completamente diferente, e o corte é feito aqui. É aquilo que eu tenho vindo a designar por Estado de Polícia. Estado de Polícia não é um Estado de Polícia, por todos aqueles que têm lido e que conhecem, digamos assim, estas problemáticas, não é um Estado de Polícia no sentido da seguridade, mas no sentido da construção, efetivamente, de um Estado. Um Estado que zela pela felicidade do povo, pelo bem-estar do povo, e que para realizar este objetivo precisa de poder e precisa de autoridade e precisa de centralização. Depois deste Estado de Polícia, que não teve interrupções nenhumas, ao contrário dos mitos da viradeira, que houve depois da morte de Dom José e da subida ao trono de Dona Maria, não há retrocesso nenhum. Este Estado de Polícia mantém-se sólido, consistente, e que é só interrompido por causa de um fator externo, que é o fator das invasões francesas em 1807. Entre 1807, com a família, e depois com a fuga da família real para o Rio de Janeiro, e 1820, há um período bastante obscuro, bastante atípico, no que diz respeito a qualquer forma de nós podermos caracterizar o ambiente jurídico e político. Mas depois de 1820 e da Revolução e da consequência de que os liberais se obstinam no sentido de construir, de facto, uma sociedade nova, baseada num Estado diferente, num Estado diferente do passado. Isso foi sempre o discurso dos liberais, onde toda a gente repara e percebe que todas as revoluções e todos os momentos de ruptura tendem a criticar e a lançar todos os problemas da sociedade para os períodos anteriores. Foi o que aconteceu com os liberais. Os liberais disseram que todo o mal tinha sido daqueles que estavam atrás deles e que, portanto, eles iam, ao fim e ao cabo, fazer uma sociedade diferente, e todo esse discurso vitorioso, revolucionário, dá a entender que, de facto, em 1820 houve um corte abrupto entre aquilo que foi a administração, a justiça e a política, e que começou uma coisa completamente nova. O que eu vos proponho hoje é ver as evidências da certeza ou da incerteza ou da dúvida deste discurso liberal. Para isso, eu iria fazer um contraponto entre aquilo que foi o Estado de Polícia e aquilo que foi depois o Estado liberal, na certeza de que as evidências que eu escolhi para hoje, para falar convosco, são evidências por demais evidentes, se vocês me deixarem passar a expressão redundante, que é o orçamento de Estado de 1865, portanto, o orçamento para 1866, onde o que eu vejo lá é como é que o Estado gasta o dinheiro. Isto é, a forma como o Estado gasta o dinheiro caracteriza o Estado, tipifica o Estado e demonstra e evidencia, de facto, quais são as prioridades e qual é aquilo que está a ser construído em função dos impostos que são recolhidos aos seus cidadãos.
Um outro elemento que também é evidente e que não há polémica nenhuma sobre os dados que eles nos fornecem, são as listas dos funcionários públicos, isto é, a lista de todas as pessoas que trabalhavam para o Estado em 1865. O que é que. E vamos então começar por comparar isto com aquilo que foi o Estado de Polícia, que foi construído com base naquilo que foram as ciências camaralísticas, de influência alemã, austríaca, na qual o Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, viveu, não só ele, mas o irmão, que o vai ajudar muito, o Francisco Furtado, que é uma personagem muito conhecida do Brasil e que desempenhou um papel importantíssimo na Amazónia e no Maranhão, como governador, e que foi justamente chamado pelo irmão. Ele desempenhou esse papel até 1758, até o atentado de Dom José, e foi a partir do atentado de Dom José quando, de facto, acelera a implantação das reformas em Portugal, o grande período reformista, um dos maiores, eu não diria um dos maiores, diria até o maior período reformista da história de Portugal, do século XVIII, XIX e XX. E esse Francisco Furtado é chamado pelo irmão para regressar de São Luís de Maranhão para ser o seu adjunto e depois mais tarde também secretário de Estado, e que vai falecer de forma inesperada em 1769, passado 10 anos de estar aqui a trabalhar com o irmão. Comecemos então pela questão dos gastos. Professor, só avisando que quem quiser, durante a exposição do professor, ir fazendo perguntas já nos nossos comentários, a nossa equipe vai estar recolhendo as perguntas e no final da exposição do professor a gente vai fazer um debate e eu vou passar as perguntas para o professor, tá bom? Então vai ter tempo para responder. Podem ficar à vontade, ouvir e anotar as perguntas caso queiram uma interlocução com o palestrante. Só Sim, isso. senhor. Muito obrigado. Quando nós olhamos para o dinheiro que é gasto pelo Estado liberal, por aquilo que se diz que vai fazer uma sociedade diferente, muito diferente, e que vai acabar com tudo aquilo que os antepassados fizeram de mal, o que é que a gente verifica? Verifica que no total dos gastos do Estado Liberal em 1866, e portanto já estamos quase com 50 anos depois da Revolução de 1820, portanto estamos com dados que são consistentes, não são dados digamos assim, de indecisão, de políticas de indecisão, não, são dados consequentes, consistentes e portanto que demonstram de facto a intenção deste Estado liberal. E, ora, só de impostos, só para impostos, de despesas para a recolha de impostos, nós temos cerca de 33% da dotação orçamental, a que soma com gastos de defesa, portanto, com pessoal de farda e com material de guerra, soma 27%. Portanto, estamos a falar de metade do orçamento é gasto com pessoas que trabalham nas repartições de finanças, que trabalham nas sedes de recolha de impostos e nas juntas de freguesia e de Câmara para recolher impostos. Quer dizer, 1/3 daquilo que se recolhe é gasto no pessoal que recolhe. E na questão dos militares, nós temos uma verba surpreendente, quase também de 30%, 27%. Portanto, estas duas verbas, que traduzem metade do orçamento do Estado Liberal, não são consumidas pelo Estado de Polícia. A recolha de impostos é feita através praticamente das câmaras. O próprio erário régio que vai ser criado para regularizar e coordenar esta recolha de impostos não vai ter dotação orçamental para além daquilo que estava previsto já anteriormente com o anterior Conselho da Fazenda. E a verba que nós temos no Orçamento de Estado, que de facto é uma verba grande, mas não é por aí além, que são 10%, depois destes 50%, nós temos mais 10%, o que prefaz 60%, que é a fatia maior de todo o Orçamento de Estado, é que é gasto no ensino primário e secundário.
esta é, de facto, a grande novidade do alargamento da rede do ensino primário e secundário que nos é fornecida pelos dados do Estado Liberal. Mas não foram eles que criaram a rede. A rede do ensino primário e secundário é criada pela Junta do Subsídio Literário e pela Diretoria dos Estudos do tempo do já reformista, portanto, do Consulado de Pombal. É no Consulado de Pombal que é montada toda esta rede de ensino primário e secundário. O que é que o Estado Liberal fez? Manteve este ritmo, alargou a rede e, de facto, gastou dinheiro nesta situação. Os militares, a verba que é gasta pelo Estado Liberal com os militares não é gasta pelo Estado de Polícia. No Estado de Polícia, a verba que é gasta com o serviço militar, ele é praticamente quase todo ele formado na base do voluntariado ou digamos assim, de mecanismos de coação e de pressão sobre o recrutamento, que teve várias dificuldades e vários problemas, mas não há, digamos assim, esta verba, não há esta proeminência da farda no Estado de Polícia. Vamos agora ver o que é que acontece com os restantes 40% da dotação orçamental. O que é que nós vamos verificar? Que é uma grande verba, cerca de 25% a 30% do orçamento de Estado, é dedicado a áreas que tinham sido privilegiadas pelo Estado de Polícia, mas que o Estado Liberal não implica funcionários, só dá dinheiro. Vamos ver, por exemplo, o caso da saúde pública. A saúde pública, o Estado Liberal cria um Conselho de Saúde Pública como regulador, constituído por cerca de 10, 12, 13 conselheiros, variou com o tempo, tem alguma secretaria de apoio, mais nada do que isso, e depois o que é feito é verbas orçamentais para os hospitais que estão a ser geridos pelas câmaras municipais e pelas Santas Casas de Misericórdia. Portanto, o Estado não se implica no setor da saúde. Dá dinheiro para o setor da saúde, mas não se implica no setor da saúde. Ora, esta situação não evoluiu de maneira nenhuma em relação ao Estado de Polícia. Foi o Estado de Polícia que montou um esquema de saúde pública e uma atenção especial sobre toda a área da saúde pública que se traduziu no final do século XVIII naquilo que foi uma das situações mais interessantes, digamos, da história da saúde pública em Portugal, que foi Portugal estar à frente da Europa, à frente nos países de vanguarda, a fazer a divulgação e a produção da vacina e a fazer a produção e o controle em massa daquilo que eram os nascimentos, os óbitos e as pandemias. Portanto, e o controle das pandemias. Portanto, digamos que o Estado Liberal, neste sentido, retrocedeu em relação ao Estado de Polícia. O ânimo, o entusiasmo, a implicação política na área da saúde que foi demonstrada pelo Estado de Polícia não tem o mesmo ritmo, a mesma intensidade que teve ou que demonstrou o Estado Liberal. Uma outra área é a da beneficência. Portanto, a Casa Pia, o recolhimento dos pobres, o recolhimento dos órfãos, a ajuda aos pobres, a construção de uma rede não é já de caridade, mas uma rede de beneficência pública que foi criada pelo Estado de Polícia, não tem continuidade no Estado Liberal. O Estado Liberal tem dotações orçamentais, mas essas dotações orçamentais são para recolhimentos, são para casas-pias, para as Santas Casas de Misericórdia, mas não implica nada e, à semelhança da saúde, cria apenas um conselho regulador, que é o Conselho de Beneficência Pública. Quanto ao ensino superior, não há alteração nenhuma, porque o ensino superior no Estado de Polícia o Estado de Polícia demonstrou bem a atenção que foi dada ao ensino superior, em particular, como é óbvio, à Universidade de Coimbra, e o Estado Liberal não altera absolutamente nada esta situação. Vejamos o que nós podemos dizer em relação àquilo que foi
uma administração sobre a justiça e a justiça. Dizem algumas intenções relativamente à história do direito praticada por juristas, de que estaríamos perante uma grande novidade, que foi a criação de uma Constituição como lei fundamental do reino, coisa que, enfim, acabou com o absolutismo e com a arbitrariedade do antigo regime, o que não é verdade, porque a manifestação da regularização do direito é uma iniciativa totalmente assumida pelo Estado de Polícia, e cito 3 situações. A primeira é a Lei da Boa Razão, de 1769, que é o pilar fundamental do Estado de Direito a partir de 1769. Podemos dizer que a Lei da Boa Razão instaura um princípio fundamental da produção do direito, que é o direito só pode ser produzido se estiver em consonância com a boa razão e com a lei pátria e com o direito pátrio, e, portanto, não pode seguir os conselhos dos doutores nem dos comentadores, e o ius comum deixa de ter validade como princípio e como regulador do direito em Portugal, embora o ius comum ainda não desapareça como do dia para a noite, e os seus comentadores e as suas influências continuem, mas esta lei da boa razão, juntamente com outro procedimento, que é os assentos da Casa da Suplicação, vão pôr ponto final a toda a arbitrariedade no campo do direito. Isto é, aquilo que era a autorregulação, a autonomia dos tribunais, a pluralidade jurisdicional, termina com estas 2 manifestações de controlar toda a produção de direito. Se há dúvida nas interpretações daquilo que é a jurisprudência e da prática do direito, a Casa da Suplicação vai reunir a sua mesa grande e vai decidir em assento aquilo que se vai praticar. A partir deste momento, os assentos da Casa da Suplicação formam legislação fundamental, de regulação e de orientação e de princípios. A seguir, todo o esforço de codificação, inclusivamente todo o período que se começou a construir do ponto de vista jurídico para reformular e reformar as ordenações do reino, com uma equipa de juristas de primeira água, como José Seabra da Silva, como também o nosso Francisco de Sousa Coutinho, e também aquilo que vai ser a reforma dos códigos de direito da qual nós vamos ter a primeira manifestação com a codificação do Código Criminal. Os tratados que se vão a seguir, que vão seguir-se a esta manifestação de codificação do direito, vão ter depois consequência com a criação da Constituição. Mas, atenção, quando nós vamos ler a Constituição e quando vamos ler as bases constitucionais, nós vamos também incluir e ver nessas manifestações que um dos princípios constitucionais é aquele que está para além da vontade dos homens e que se regula numa espécie de vontade divina, da qual são os princípios morais, a ética, os costumes, etc., que continuam na senda daquilo que foi o Estado de Polícia e até, se quisermos recuar mais para trás, naquilo que foi o direito durante o antigo regime. A Carta Constitucional de 1826, ao introduzir a novidade do chamado poder moderador, engana, porque os estudos mais recentes sobre aquilo que foram as apresentações de propostas de lei à Câmara dos Pares e à Câmara dos Deputados
quase cerca de 85% daquilo que é aprovado nestas duas câmaras é de iniciativa do Executivo, do Governo. Portanto, nem o poder moderador nunca foi praticado, portanto, foi apenas uma manifestação discursiva e jurídica que nunca teve correspondência na prática, nem a regulação e o respeito dos poderes legislativos com o poder executivo teve manifestação de facto real, na medida em que o executivo assumiu-se como um papel e como um protagonismo na produção legislativa. É nessa altura, mesmo até nessa altura, que um dos grandes juristas que há pouco me esqueci de referir, o Pascoal José de Melo Freire, continuava a ter uma predominância e um respeito e uma consideração que os seus colegas liberais nunca deixaram de ter para aquele que foi um dos expoentes máximos do Estado de Polícia e que esteve na base de toda essa movimentação de codificação do direito e do desenvolvimento do direito pátrio em Coimbra. Para terminar os meus 30 minutos que combinámos que eu poderia usar e que deveria usar para depois vocês poderem falar e colocarem as questões que acharem mais interessantes, eu gostava de falar sobre aquilo que foi o conceito introduzido pelo Estado de Polícia, que foi o conceito de felicidade. Quer o Estado de Polícia, quer o Estado liberal, têm uma coisa em comum, e é uma novidade, de facto, mas a novidade não é do Estado liberal. A novidade começa no Estado de Polícia, que é assumida e continuada pelo Estado liberal, que é a ideia de que é necessário um poder acima da sociedade, acima dos poderes que estão constituídos, corporativos, plurais, jurisdicionais, executivos, administrativos, etc., para que esse poder, que se imagina que seja um poder supranatural, que é um poder a que nós podemos designar por Estado, tem como função e como objetivo zelar pelo interesse dos seus concidadãos. Ora, a questão do Estado de Polícia é muito interessante porque o que move toda a elite do período do Estado de Polícia, e essa elite é constituída basicamente por juristas e por magistrados, na sua grande maioria, o que os move é conseguir que o Estado, que toda a população, o conceito de população emerge justamente nesta altura para, de certa maneira, desconstruir o conceito de vassalo que estava ligado à felicidade do rei e ao bem-estar do príncipe. Isto é, o bem-estar do príncipe seria o bem-estar dos vassalos, e agora não. O bem-estar da população é que é o bem-estar do reino. E nesse reino também se inclui o príncipe e o rei. Há uma mudança, digamos, de quase 360 graus na perspectiva da aplicação da política. E para esta felicidade, esta elite precisa de várias coisas, e uma delas é a autoridade. Precisa de poder para poder implementar uma série de reformas que, no entender deles, eram aquelas que mais se ajustavam à construção desta felicidade do reino. E para esta felicidade haveria que construir o bem-estar dos corpos, portanto, as pessoas serem bem alimentadas, as pessoas não passarem fome, as pessoas durarem mais tempo do que aquilo que estavam a durar, as pessoas terem menos doenças e as doenças que tivessem de serem bem combatidas, por isso a importância que foi dada ao eixo da saúde pública e ao bem das almas. As pessoas não podiam destruir a felicidade do corpo com a infelicidade da alma. A alma também tinha que ser cuidada. E essa alma agora era cuidada não por princípios teológicos só, nem por aquilo que poderia ser tratados e doutrinas que fossem destinadas ao Criador, ou sobre o Criador, ou sobre aquilo que se entendia que era o destino da sociedade feita pelo Criador, mas agora era aquilo que deveria ser para que as pessoas se sentissem bem, para que as pessoas praticassem o amor, a amizade, praticassem a benevolência,
praticassem a generosidade e praticassem no sentido de que se sentissem como um entre um conjunto de vários que constituíam a população do reino, que seria tanto mais feliz do ponto de vista dos corpos e do ponto de vista das almas, como seria feliz naquilo que era o engrandecimento do reino e, portanto, de Portugal. Esta situação, claro, que vai contra o pluralismo jurídico, vai contra a autorregulação dos tribunais, vai contra a autonomia dos corpos sociais, porque vai procurar nivelar, vai procurar padronizar, coisa que o Estado Liberal, depois da Revolução de 1820, não demonstra, nem evidencia, bem pelo contrário, não evidencia que termina esta sociedade de privilégios, a ponto de nós podermos dizer, não com muito exagero, que a passagem do Estado de Polícia para o Estado Liberal foi a passagem de um Estado em que a elite era uma elite de toga para uma elite de farda, de militares. E, portanto, são os militares que, de certa maneira, são a trave mestra e o sustentáculo do Estado Liberal, ao contrário daquilo. É fácil de entender as fraquezas e as fragilidades das duas, as fraquezas, as fragilidades e as forças e os aspectos positivos destas duas elites, que são elites completamente diferentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista do benefício que podem dar às práticas sociais e ao empenhamento que podem dar à resolução dos problemas sociais, com militares nos quartéis, com gastos em artilharia, em navios, em manutenção daquilo que foi depois também a forma do próprio Estado Liberal se criar conflitos internos que foram resolvidos pela primeira vez em Portugal à base da força e da violência, como foi o caso da Guerra Civil e como vai ser depois o caso das revoluções populares, da Patuleia, da Maria da Fonte, etc., que antecedem um pouco o fim deste período que eu escolhi, que é a primeira fase da regeneração. Em conclusão, não foi possível detalhar mais, mas o meu grande objetivo é dizer que o Estado Liberal não é novidade, a Revolução não foi uma novidade, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista social. Que a novidade, a haver uma genealogia destes princípios, destas orientações, terão que ser encontradas a partir do terremoto de 1755 e do atentado a Dom José, que nós aqui não justificamos, porque é evidente que não há tempo para isso, mas que se houver ocasião para poder elucidar, com certeza que terei muito prazer. E, portanto, é preciso ter cautela com os discursos revolucionários e é preciso ter cautela com estes cortes de ruptura na história, tal como acontece com a nossa vida. A história não é um corte e uma ruptura sucessiva nas nossas vidas. Pelo contrário, nós sabemos muito bem que as genealogias, mesmo da nossa própria vida, não são construídas à base de situações abruptas, mas de situações imprevistas, como foi o caso do terremoto de 1755, como foi o caso do atentado a Dom José, e não com construção própria e da vontade dos homens, como foi o caso, ao contrário, da Revolução de 1820. Estou à vossa disposição para conversarmos um pouco sobre isto. Ótimo, professor. Muito obrigada. Vou dar boa tarde aqui para o pessoal que chegou, que nós começamos, né? O Joaquim, nós temos alunos lá da UF Campus, Betina, Nara, que é a nossa companheira aí do GIAR, Silene, o Vanderlei, beijo, Vanderlei. Vanderlei está cumprimentando o professor Subtil, o Reinaldo, que também é membro do GIAR, aluno também, mandou um abraço para o senhor professor. A Patrícia. Muito obrigado, igualmente. Muito obrigado, igualmente. Beijo, Patrícia. Patrícia está com a gente. É a vice-coordenadora do GIAR.
temos um companheiro de Lima, lá do Peru, o Francis Figueroa, seja bem-vindo. Companheira Patrícia Valim, também, de GIAR e de vida acadêmica. Minha amiga e companheira de trabalho, Elis. Obrigada pela presença de vocês. A gente abre para perguntas, estamos esperando os comentários para a gente fazer um breve debate aqui. A gente não tem muito tempo para isso, mas pelo menos para enfim, né, pontuar certas questões tão importantes da fala do professor Subtil. Eu vou iniciar, então, né, o Nuno Camarinhas. Abraço, Nuno. Um abraço para o Nuno. Nuno está com a gente também. Débora também, Débora Casilato. Muito também, um abraço para a Eve. Naira Mota, todos nos ouvindo o professor, e agora eu convido para participar do debate. Professor, assim, a historiografia tradicional, ela insiste, né, muito, até hoje a gente vê bons trabalhos que ainda repetem, que o liberalismo, enfim, né, luso-brasileiro, ele tem o início, o pontapé inicial com o Ministério Pombalino, né? E aí essas reformas pombalinas, né, que são o início, né, dessa conjuntura de estado de polícia, são consideradas por muitos como já reformas liberais. Exatamente. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, né, sobre essa ansiedade, né, que algumas pesquisas têm de logo querer marcar o início do liberalismo, até mesmo para o Brasil, né, que a gente tem, a partir da independência, né, grandes questões levantadas, o liberalismo no Brasil, a partir principalmente do primeiro reinado e do período regencial, ele se relaciona com muita peculiaridade com a questão dos regionalismos, com a questão das elites regionais, precisa de muita atenção, né, na análise, no estudo, mas mesmo assim há um esforço muito grande em se construir um bloco sólido, fechadinho, marcando o início do liberalismo luso-brasileiro com o Pombal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E também, assim, rapidamente, eu achei interessantíssima essa questão da felicidade, né? Eu acho que é uma discussão que tem a ver, eu sempre estou chamando a atenção sobre isso, né, da importância da gente alargar os estudos sobre justiça, sobre a teoria do direito, entender além da questão jurídica, que é muito importante, da questão político-administrativa, mas também existe essa questão das relações sociais, né, e da própria questão de bem-estar dos povos, que também faz parte do estudo da justiça. E aí, assim, eu acho interessante, e aí eu queria que o senhor comentasse também, assim, rapidamente, a relação da felicidade, né? Se é um conceito, se o senhor pensou isso como um conceito, se tem relação com essa questão de imposição da ordem, de imposição de uma dada ordem, de uma ordem pretendida pelo Estado, né? A felicidade está relacionada, nesse caso, ao bem-estar que o Estado quer para os povos, ou é uma felicidade, enfim, né, mais íntima, mais completa, ou faz parte desse projeto de controle social? Enfim, nós temos outras perguntas, enquanto isso o senhor responde, eu vou passar as outras depois. Pode responder. A questão da felicidade é importante, porque a questão da felicidade divide aquilo que foi efetivamente o corte que aconteceu para o passado, porque no passado o que as sociedades, ou o que é que a parte política e a parte jurisdicional tinham como missão, era manter aquilo que foi a obra do Criador. Portanto, digamos que a obra do Criador está bem feita, não há nada a fazer, o que há é que remendar algumas situações que possam acontecer ao longo do processo histórico. E, portanto, alterar a ordem, que era a ordem e o destino que foi feito, ou que foi delineado pelo Criador, seria qualquer coisa de monstruoso. E, portanto, estamos perante aquilo que é uma administração tipicamente conservadora e passiva. Quando nós passamos para o conceito de felicidade, nós abandonamos este conceito de conservação da sociedade, porque passamos para um outro conceito, que é o conceito ativo de intervir na sociedade para alterar
aquilo que está mal feito na sociedade e que, portanto, não tem nada a ver com o Criador, tem a ver com o trabalho dos homens e tem a ver com aquilo que os homens podem fazer para alterar as situações de forma que tornem uma sociedade mais aprazível. Esta felicidade, este conceito de felicidade é um conceito construído pelo Estado de Polícia e, portanto, é um conceito de cima para baixo. Muito bom isso. E, portanto, não é um conceito que tenha a ver com, digamos, uma situação individual de concepção que possa partir de uma posição filosófica de cada um, em termos final. É uma questão política que é definida de cima para baixo e que tem uma série de requisitos. Eu falei de alguns, e o caso da segurança, que falou agora a Cláudia, é um outro, isto é preciso também haver segurança e é preciso haver também disciplina para que as pessoas se sentem seguras e possam programar as suas vidas, possam orientar os seus comércios, possam orientar a vida da economia do reino, e para isso é preciso haver disciplina. E por isso é que, quer para os corpos, quer para as almas, há uma série de tratados que vão disciplinar o nosso comportamento. Digamos que estamos perante dispositivos disciplinares muito fortes. Eu dou um exemplo. Por exemplo, para a questão da saúde, para a questão, por exemplo, da procriação. Uma boa sexualidade tem a ver com uma série de requisitos que vão ser objeto de tratadistas. Formas de comer, formas de fazer exercícios físicos, formas de se relacionar com a mulher para a procriação. Tudo isto são, digamos, orientações que são dadas para que se possa criar uma situação ideal que conduza àquilo que é o conceito de felicidade desenhado por esse Estado de Polícia. Muito bom. Mas isto passa então para uma administração ativa. Nós deixamos uma administração passiva, conservadora, como aquilo que é apenas reparar os estragos do grande quadro que foi criado pelo Criador, para um outro que é, vamos lá criar um quadro novo, vamos fazer as coisas de novo, vamos intervir, vamos estragar o que está mal e vamos construir o que está bem, e daí o fervor, o ímpeto, o entusiasmo reformista de todo este período. A década de 60, depois do atentado a Dom José, é uma década fabulosa em todos os aspectos. Entre 1759, 1760 até 1770, nunca é uma coisa extraordinária de fervilhar, de irrequietismo, até um certo irrequietismo, para construir, para fazer coisas novas e tudo com o sentido definido por esta felicidade que é construída politicamente, claro. Muito bom. Nós temos agora uma pergunta do Nuno Camarinhas, que eu vou ler para o senhor. Puxando a brasa minha sardinha, gostaria de questionar o professor Subtil relativamente a uma visão algo divergente quando observamos as continuidades e rupturas que descreveu do ponto de vista dos agentes do Poder Judicial. Não observamos alterações de fundo da sua Constituição no período pós-lei da Boa Razão. Ao contrário da substituição de elementos, entre parênteses, por vezes de forma violenta. No período miguelista, ou, a seguir, no regime que sairá da vitória liberal na Guerra Civil. Neste aspecto, acho que podemos falar em novidade e corte, sobretudo no pós-1833. E ele pediu que o senhor comente. Pois, eu aqui o que posso comentar é que, de facto, a lei da boa razão funcionou e os assentos da Casa da Suplicação funcionaram e que as resistências que nós observamos, e a prova está no movimento de codificação da Junta, que foi criada já no período ainda no período de Dom José e depois continuou no período de Dona Maria, que é liderada por Pascoal José de Melo Freire e por tudo aquilo que vão ser depois os grandes debates do final do século XVIII sobre o que é o
o direito iluminista, aquilo que é o direito contra os interesses das luzes e da razão, e as resistências, houve resistências, evidentemente, houve alguns tribunais que continuaram a praticar justiças à moda antiga, usando pluralismo, usando autonomia, mas eu faço recordar, por exemplo, o desembargo do Paço como o tribunal mais importante nesta matéria, que intervém de uma forma inusitada, de uma forma que não era vulgar durante o período anterior à segunda metade do século XVIII, fazendo quase como uma espécie de tribunal constitucional. E, portanto, o Tribunal do Desembarque do Paço começa a agir e a intervir em variedíssimas situações para dizer o que está certo e o que está errado. E para dizer, inclusivamente, o que é que se deve fazer no que diz respeito à dificuldade na interpretação das leis. O caso mais flagrante, por exemplo, é o caso da propriedade, das leis sobre a propriedade e o problema todo que houve relativamente à reconstrução da cidade de Lisboa, e não só, em todos os sítios onde houve ruínas e mortos de proprietários, perdas de certidões de propriedade, etc., e que tiveram que ser resolvidos por variedíssimas formas e que suscitavam, evidentemente, a apelação, o agravo, etc., e que foram cortadas pura e simplesmente pelo desembarque do Paço e pela Casa da Suplicação. Portanto, tanto a Casa da Suplicação, por exemplo, a Casa da Suplicação, no que diz respeito à cidade de Lisboa, é bem evidente a capacidade com que eles intervieram em tudo aquilo que foi a legislação para a cidade e para a área da corte. E não há manifestações, quer da parte do desembarque do Paço, quer da Casa da Suplicação, de que há uma manifesta intromissão autoritária, entre aspas, centralizadora, que é bebida e é alimentada por aquilo que são os princípios da lei da boa razão. Não há forma de continuar a produzir direito com base naquilo que é a arbitrariedade e a confusão gerada pelos doutores, pelas glosas, pelos comentários, etc., que até agora estavam a ser feitas, e, portanto, acabou-se essa coisa indecifrável que é o direito, essa coisa difícil que é a interpretação da lei, para passarmos a coisas fáceis de executar e de interpretar. E a Casa da Suplicação acho que desempenhou esse papel, coisa que depois no Estado Liberal vamos encontrar, que é nos orçamentos. Já agora aproveito para dizer isso, é uma coisa extraordinária, como a dotação orçamental do Estado Liberal não tem dotação orçamental para os tribunais, só tem para o Ministério Público. Os tribunais não têm dotação orçamental, o que significa que os tribunais continuaram completamente autónomos. E, portanto, aquilo que é a prática jurídica real dos tribunais do Estado Liberal continua, esta é uma continuação daquilo que foi o período anterior à lei da boa razão. Nesse aspecto há um retrocesso do Estado Liberal em relação ao próprio Estado de Polícia, se quisermos entender o retrocesso como qualquer coisa que vai contra uma vontade de centralizar e de disciplinar e de regularizar, portanto, a produção e a prática do direito. Não vejo que o próprio poder judicial em todo o Estado Liberal está completamente apagado. Não tem grande intervenção, mesmo na questão quando nós vemos o poder na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Pares, não há grandes manifestações de posições jurisdicionais e de intervenção jurídica sobre a feitura do incumprimento, a feitura e o incumprimento das leis. Ótimo. Agora nós temos, assim, duas perguntas que tocam sobre o mesmo assunto. A Naira Mota pede para o senhor falar um pouquinho mais sobre o conceito de Estado de Polícia e o Elton Abreu lhe dá boa tarde, lhe cumprimenta e pede para o senhor falar do Estado de Polícia na transição entre a atuação de Pombal e o Estado Liberal. Como se deu, né? Me parece que ele quer saber Não, peraí. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a atuação de Pombal na transição do Estado de Polícia para o Estado Liberal? Se Pombal teve algum tipo de influência sobre essa transição.
né? E também falar sobre o estado de polícia, a Naira Mota pede. Muito bem, pois o estado de polícia é o cerne da questão, não é? E deve faltar algum pouco tempo e para sair um texto meu sobre aquilo que é uma resposta que muitas das pessoas costumam fazer e que não é só de curiosidade, mas também tem algum sentido político, que é, afinal de contas, quem fez isto tudo? Foi o Pombal ou foi o Pombal com mais alguém? E esse meu texto faz um recenseamento de cerca de 20 pessoas que terão sido o núcleo duro de Pombal, para além dos seus dois irmãos, um conjunto de cerca de uma dúzia de altos magistrados e depois de alguns cientistas, de alguém ligado à ciência, e que é este conjunto todo que é o grande núcleo duro. E eu não sei, gostaria de saber, como todos nós gostaríamos de saber, como é que se fazia a comunicação política entre este grupo, se era por pequenas reuniões, se era por colégios, se era por... O que é facto é que este grupo comunicava de certeza absoluta, porque as consonâncias entre as atitudes que tomavam relativamente a vários campos do poder, elas eram consentâneas, elas eram harmoniosas. Portanto, este conjunto, e em breve, este conjunto de cerca de 20 pessoas, não chega a 2 dúzias, de pessoas que é de facto o núcleo onde reside toda esta emergência do Estado de Polícia, tem a ver com o Pombal, claro que tem também. Portanto, o Pombal, digamos assim, nós poderíamos considerá-lo como uma figura-chave na medida em que ele era alguém que era o cimento de união de todo este conjunto de pessoas que comungavam das mesmas ideias e que estavam alinhados com propósitos que não eram inusitados para Portugal, mas que estavam a ser praticados na Alemanha, que estavam a ser praticados na França, que estavam a ser praticados na Áustria e que, portanto, tinham por base um conjunto de doutrinas e de orientações, todas baseadas naquilo que foi a ciência da polícia francesa e o cameralismo alemão, que deram orientações no sentido de que o príncipe devia de intervir para desenvolver o país no sentido de criar melhores condições para os seus habitantes, para a sua população. Este estado de polícia, há muita coisa já que eu publiquei, isso começa também outros a fazer a mesma coisa, e que podem inclusivamente ver numa publicação que eu tenho aí na cidade de Curitiba, sobre o direito e a razão, onde está um texto meu muito grande sobre o estado de polícia, onde, de certa maneira, eu aproveito para fazer uma caracterização muito ampla do estado de polícia. O estado de polícia, para falarmos sobre ele e o caracterizarmos, temos que abordar muitos aspectos, dos quais eu salientei alguns e que gostaria então de repetir. O problema, a atenção grande dada à saúde pública, a atenção dada muito grande ao problema da pobreza, da deficiência, a atenção muito grande dada ao trabalho e, portanto, a criação de condições para que todos possam trabalhar e viver do seu trabalho. Portanto, há uma visão fisiocrática e mercantilista muito forte ligada a este Estado de polícia. A questão da agricultura, da reforma da agricultura, para que o Estado se torne independente, para que o Estado se torne autónomo de forças exteriores, e, portanto, a construção, digamos, de poderes que possam também conduzir para a segurança no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito ao controle das populações, no que diz respeito à ordem pública, no que diz respeito às chamadas ideias maléficas, que era o que depois veio a transtornar um pouco alguns destes dirigentes, que foi a Revolução Francesa, de 1789, que cai exatamente num período em que o Estado de Polícia também se está a desenvolver em Portugal, e que essas ideias afrancesadas, que são ideias contra a monarquia, a favor da liberdade absoluta, etc., são contraproducentes, são consideradas contraproducentes e, portanto, são perseguidas. As obras são eliminadas, são conspurcadas, são queimadas, os seus autores são perseguidos, mas não com uma virulência
a que nós podíamos estar habituados, como aconteceu, por exemplo, em França. Não. A virulência e o excessivo caminhar para uma violência sobre estes autores e sobre estas... Não se verificou dessa forma, como está bem documentado por uma série de situações e até de biografias e de autores que desalinharam com o poder instituído. De facto, o centro da questão é o Estado de Polícia. É isso que eu penso que já alguma gente está desperta para isto e, de facto, o liberalismo começou com o Estado de Polícia, é verdade o que diz a Cláudia, e eu até chamava agora a memória, uma memória que eu agora não sei bem reproduzir, mas uma das pessoas mais extremadas, mais radicais do liberalismo, que acabou depois por ser perseguido pelos milistas e acabou por ser perseguido até por liberais moderados, que foi o Borges Carneiro, era um dos deputados mais radicais, que não acreditava sequer na capacidade de recolha de petições da própria Câmara, e ele próprio criou uma caixa de correio para receber petições diretamente do povo e das pessoas que estavam descontentes com a situação depois da Revolução. E esse Borges Carneiro teve várias vezes, referiu-se várias vezes ao período anterior, dizendo que nós, ao fim e ao cabo, temos que fazer grande parte daquilo que fizeram os nossos reformistas. Foi o único que de certa maneira, desalinhou com esta crítica sistemática ao antigo regime. E tinha só uma crítica, é evidente que tinha essa crítica e a gente percebe a porquê. Ele tinha a dizer, bom, o caso, por exemplo, do Pombal, o Pombal fez muitas coisas boas que nós devemos continuar. O Pombal como símbolo, não é? Dessa dinâmica, não é o Pombal como figura que faz tudo o que quer e que lhe apetece. E dizia, só tinha um defeito, ele só tinha um defeito. O Pombal tinha um defeito que era não ser constitucional. Portanto, não era constitucional. Portanto, o amor dos liberais à Constituição é uma coisa que trespassa, digamos assim, este excessivo apego a tudo aquilo que foi a nova ordem jurídica criada depois do liberalismo e que não corresponde, de facto, àquilo que foi a implantação de um Estado em que o Poder Legislativo tivesse um papel importante na construção deste Estado liberal durante a monarquia constitucional, mesmo durante toda a monarquia constitucional. Não vemos essa evidência. Vemos algumas manifestações de alguns juristas e jurisconsultos de grande relevo a escreverem sobre, tirando os códigos, não é? Que foram de facto um marco importante, mas foram manifestações muito restritas, muito confinadas, e as próprias ordenações filipinas estiveram praticamente em vigor até meados do século XIX, porque não foram substituídas, porque não houve coisa que é inadmissível num Estado que quer construir uma ordem jurídica nova, em 1820. Passa 50 anos em que continua a viver da fundamentação jurídica que lhe dá as ordenações filipinas. Ok, professor, agora eu não quero com isto dizer que seja antiliberal, embora não sou antiliberal, eu estou digamos assim, a acentuar uma faceta, eu estou a acentuar uma perspectiva que tem sido praticamente desvalorizada e para isso é preciso valorizá-la. E ao valorizá-la eu tenho que, de certa maneira, desvalorizar também a outra perspectiva que tem sido quase absoluta na historiografia portuguesa e mesmo na historiografia brasileira. É o caso, por exemplo, do poder local e da perspectiva do domínio da coroa sobre o Brasil, coisa que toda a gente que conhece bem o poder local e as manifestações dos municípios no Brasil percebe que estamos muito longe daquilo que de facto veio a acontecer com essa pujança municipalista do Brasil, não é? Sim. Agora temos uma pergunta da Patrícia, né, nossa companheira de GA. Ela comenta assim, professor, eu peço para os meninos botarem na tela, porque para o professor acompanhar a leitura, por favor. Professor Subtil, tive a honra de ter meu livro Excomunhão e Economia da Salvação resenhado pelo senhor. Neste estudo, trabalhamos com processos nos quais as autoridades eclesiásticas civis
deveriam acusar o recebimento 2 exemplares recebiam, né, da lei novíssima, que recebiam da lei novíssima, desculpa. Essa mudança no Código Legislativo e o início do processo de separação das questões canônicas das civis gerariam um impacto imenso nas práticas judiciárias. Mas, a seu ver, na prática, estas mudanças para a América Portuguesa se deram a médio ou a longo prazo e sob quais forças opositoras? Sim, estou de acordo com a Patrícia. Digamos, o que ela acaba de dizer é, no fundo, é um padrão de comportamento que se aplica não só para toda, digamos assim, toda a manifestação e toda a produção religiosa, como também para toda a produção civil. Ela está bem presente, é um padrão. Isso é um padrão de comportamento. E a própria a própria revisão, a Junta de Revisão dos Livros da Censura em Portugal, o que nós, agora com o trabalho recente, com o recente trabalho que foi da tese de doutoramento do Tavares, do Luís Tavares, nós verificamos que Rui Tavares, peço desculpa, do Rui Tavares, nós verificamos que as consequências que foram resultantes dessa prática, dessa censura dos livros, foram muito mais pedagógicas, no sentido de que os relatórios de revisão davam orientações para que as pessoas não fizessem determinadas coisas e fizessem outras, que se deveriam corrigir determinadas passagens dos livros e não permanecerem outras que eram consideradas. Ou seja, havia não havia uma saga de perseguição, de prisões e de violência cultural e política, mas foi tudo feito com algum sentido pedagógico, com algum sentido de harmonia, para não criar grandes clivagens na sociedade que pudessem perturbar a ordem que estava a ser construída. Essa ordem, que era uma ordem de cima para baixo, mas que era uma ordem que era preciso ser preservada para que as reformas se pudessem manter. E, portanto, esse foi um sentido muito interessante de todo o Estado de Polícia. Nós temos aqui mais visitantes, Sarita Mota, mandando um abraço para o professor José Subtil. Beijo, Sarita, obrigada pela companhia. Luiz Cláudio Ribeiro, professor lá da Federal do Espírito Santo, grande amigo, parceiro de trabalho. Um beijo, obrigada pela presença de vocês. A professora Elidaci, né, outra parceira de trabalho, da Estadual lá do Maranhão, está perguntando, professor José Subtil, novidades não implicaram necessariamente em rupturas? Sim, as novidades. O problema aqui está na datação das novidades. Se nós vamos raciocinar um pouco nesta base, na base de opções de rupturas cronológicas. Se eu valorizar a Revolução de 1820 como uma grande ruptura, e a grande ruptura política e social e jurídica que vai dar origem ao Portugal contemporâneo, e eu desvalorizo o período que está para trás. Porque o período para trás foi uma ruptura que significa que foi destruído o período que está para trás. Se eu valorizo o período do Estado de Polícia como um período de ruptura para o que está para trás, que é o período que vem de Dom João V para trás, portanto, vem de meados do século XVIII para trás, e eu desvalorizo a Revolução Liberal. Porquê? Porque ao dizer que a grande ruptura que se faz em meados do século XVIII é a ruptura do Estado de Polícia que vai construir as grandes novidades da construção do Estado, eu estou a dizer que, afinal, a Revolução é uma espécie de coroação, é uma espécie de ópera, digamos assim, já construída de tudo aquilo que foi o produto e
e o sentido político que foi dado no período do Estado de Polícia. E, portanto, eu aí valorizo a Revolução Liberal naquilo que há para valorizar, mas não valorizo a Revolução Liberal como uma ruptura da construção do Estado Liberal. Eu diria que o Estado Liberal começa exatamente com uma situação que é um período que nós lhe podemos chamar pré-Estado Liberal, ou Estado Liberal embrionário, para terminar depois naquilo que vai ser. Eu não sei se terminou ainda. Eu não sei se nós não saímos do Estado Liberal. Para ser francamente, quer dizer, quando nós vamos analisar depois toda a monarquia liberal, e vamos analisar a República, e vamos analisar o Estado Novo, e vamos analisar aquilo que nos tem acontecido depois da Revolução de 1774, do 25 de Abril, eu não sei se nós já saímos do Estado Liberal. Portanto, nesse sentido, eu diria que nós somos filhos de meados do século XVIII, todos, o Portugal contemporâneo. Nós hoje verificamos, por exemplo, na sociedade, só para dar um exemplo, na sociedade contemporânea em Portugal, vemos a enorme força do pluralismo e da autonomia dos corpos sociais. A Ordem dos Médicos manda, a Ordem dos Advogados manda, a Ordem dos Professores manda, quer dizer, toda a gente manda em Portugal. Costuma um alemão que recentemente veio fazer uma conferência sobre as reformas do Estado contemporâneo em toda a Europa, dizia que não consegue perceber como é que se consegue governar Portugal. Mas isto já é um dito que vem de trás de uma brincadeira de alguém que não é daquela anedota que todos conhecem, que é difícil governar, dizia o Napoleão, não é? O Junot, que nas cartas para Napoleão dizia que era muito difícil governar Portugal porque não se sabia quem mandava. E, portanto, este pluralismo, esta autonomia dos corpos e não sei o quê, que é típico do Estado Liberal, ainda hoje nós estamos nela. E, portanto, eu acho, aí já não me meto muito, porque são áreas que eu, a partir do século XIX, do meado do século XIX, eu não gosto de falar, porque sou comum observador e comentador, mas aquilo que eu vejo, aquilo que me dá a minha experiência de leitura e de constatação da sociedade, diz-me que nós continuamos no Estado Liberal. Não saímos ainda desse Estado Liberal que é típico daquilo que as dotações orçamentais do Estado da primeira regeneração fazia relativamente a áreas importantíssimas como a saúde, como a assistência social, como o ensino, etc. Dar dinheiro para os outros fazerem as coisas e não é o Estado a fazer. Aliás, isto é um problema que hoje, do ponto de vista político, divide muito as sociedades europeias e divide muito a sociedade portuguesa também, que é saber até que ponto é que são as tarefas do Estado. E, portanto, há quem diga que o Estado deve fazer mais tarefas e deve intervir mais, e há quem diga que o Estado não deve fazer nada, e há quem diga que o Estado deve fazer pouco, mas dar aos outros para fazer o resto. São maneiras de ver. Temos agora, nós temos mais 3 perguntas, eu acho que não dá tempo mais, né? Queria agradecer ao Jeffrey, que cumprimentou a gente, muito obrigada. Ele escreveu assim: agradeço ao grupo de pesquisa pela iniciativa. Obrigada, Jeffrey, esteja com a gente nas próximas. Joaquim Fagundes gostaria de saber se os conflitos da prática efetiva da justiça que possam ter acontecido nesse período entre as diversas instâncias administrativas e jurídicas, principalmente no final do século XVIII, no Brasil. Percebemos esses conflitos nos papéis de cada instância, notadamente a prática do Conselho Ultramarino? Ora bem, se o Joaquim se quer referir para a segunda metade do século XVIII, a segunda metade do século XVIII, o Conselho Ultramarino não tem papel nenhum relevante para o Brasil. Zero. A partir do momento que o Francisco Furtado vem do Maranhão e vem para o pé do irmão trabalhar na Secretaria de Estado da Marinha e dos Negócios Ultramarinos, a partir do momento que se dá essa mudança, o Francisco Furtado toma e controla toda a situação relativamente aos conflitos no Brasil.
E os conflitos no Brasil resultam daquilo, tanto quanto eu sei, e, enfim, a Cláudia sabe bem, e a Patrícia, da colaboração que nós fizemos agora recentemente, o que acontece é que os conflitos emergem exatamente da falta de centralidade jurídica para o Brasil, mesmo vinda da própria coroa do reino. Isto é, a pluralidade, a autonomia, a incapacidade dos governadores das capitanias, a incapacidade dos governadores gerais, a incapacidade dos ouvidores imporem, apesar de algumas situações singulares, que nós vemos a pertinência de algumas posições muito baseadas na obsessão individual das pessoas e, digamos, da manifestação da autoridade de alguns magistrados, quando estou-me aqui a referir aos ouvidores, sobretudo, ou dos políticos, dos governadores das capitanias, o que nós verificamos é que a capacidade para controlarem as câmaras ou influenciarem os destinos políticos das câmaras foi muito, muito, muito difícil. E os resultados dos conflitos é exatamente da interpretação que cada uma dessas instâncias faz da sua capacidade jurisdicional. E diz, não, você não pode fazer isto porque eu é que devo fazer, não, você não tem autoridade para ter isto porque você não tem regimento para que lhe confira autoridade e autonomia e jurisdição para intervir na minha esfera, etc., e assim sucessivamente. E esses conflitos que resultavam e que vinham para a coroa, para a coroa, foram sempre no sentido de que houvesse uma resolução aqui na coroa. E salvo que houvesse manifestações muito violentas e que implicasse grandes manifestações populares, etc., é que a coroa intervinha e que dava algumas orientações nesse sentido. Porque a própria coroa não tinha forma de intervir no território. Tinha meia dúzia de soldados, alguns esfarrapados e esfomeados, mal pagos, tirando o caso de Minas Gerais, onde de facto havia um contingente de militares bem pagos e porque havia as minas e era preciso cuidar delas e preservá-las, o resto da coroa não tinha forma de manifestar o seu poder ou de impor o seu poder. Portanto, o Brasil gozou sempre de uma enorme pluralidade política e de uma enorme pluralidade jurídica. E todas as manifestações que sobem à coroa, ao reino, apenas manifestam exatamente esta pluralidade e não são contrariadas pela manifestação autoritária da coroa. Eu, pelo menos, não conheço grandes intervenções. E o Conselho Ultramarino desaparece por completo a partir de meados do século XVIII. Uma das razões que se prendeu com isso foi a inoperância do Conselho Ultramarino, justamente para dirimir conflitos que tinham a ver com a economia das mercês. Daquilo que se pediam, os serviços que os magistrados, os soldados, os militares pediam para serem satisfeitos à coroa, não eram satisfeitos, passavam-se anos e anos sem serem satisfeitos, não lhes se dava resposta e as próprias câmaras acabavam por fazer de junta das mercês, que acabavam por dar esses atributos, esses privilégios aos seus suplicantes, dizendo que era provisório, até vir qualquer coisa de Lisboa, mas depois nunca era provisório, porque passava sempre a definitivo. E foi essa situação caótica que criou e que, de certa maneira, implicou numa certa desautorização por parte da coroa em Portugal, no Reino, que levou a que o Conselho Ultramarino se desarticulasse e que acabasse por perder todos os poderes para a Secretaria de Estado, que aliás está dentro da linha do Estado de Polícia. Portanto, o Estado de Polícia reservava o núcleo duro da administração para as Secretarias de Estado e não para os conselhos e tribunais do antigo regime. Os conselhos e os tribunais do antigo regime perderam toda a eficácia e todo o protagonismo que tinham durante o Estado de Polícia, com exceção, como eu disse há pouco, de 2 tribunais que mantiveram alguma proeminência, o caso da Casa da Suplicação e o caso do desembarque do Paço. Ótimo. Nós temos mais 2 perguntas. Uma é da Mariana Salvador. Ela não conseguiu botar no chat, mas me mandou por aqui. A Mariana é doutoranda
do programa de pós-graduação em História da Ciência e da Saúde da Fiocruz. E ela pergunta assim, professor, se existe alguma relação entre o estado de polícia representado pelos trabalhos de Pinamanique, né, o exemplo de Casas Pias, e as misericórdias. Se as misericórdias tiveram algum papel de importância com relação a esse contexto da saúde, de cuidado dos corpos, dentro desse projeto de Pinamanique. Muito bem. Existe uma historiadora que tem trabalhado, uma historiadora portuguesa, que é Laurinda Abreu. Laurinda Abreu, que é da Universidade de Évora, que tem trabalhado muito este tema, além de outros que também têm trabalhado, mas eu estou-me a referir só dela porque é os trabalhos que eu de facto conheço melhor. Do ponto de vista político, o Pinamanique não lhe interessava colaborar com as misericórdias. O grande projeto de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, e depois que acabou também por ser um projeto do Pinamanique, era a proliferação de casas pias por todo o reino. E esta proliferação de casas pias, semelhantes à Casa Pia de Lisboa, por todo o reino, era uma forma de concorrerem com o poder das misericórdias. Porque as misericórdias estavam muito confinadas aos poderes locais, a todo o jogo das oligarquias autárquicas e municipais, premiavam uma série de influências da Igreja e dos poderes eclesiásticos nas próprias misericórdias, e, portanto, do ponto de vista político, eles não lhes interessavam que as misericórdias viessem a desempenhar e a continuar a desempenhar o papel que tinham desempenhado anteriormente. Todavia, o que eles fizeram face à ausência de uma rede construída para poder concorrer com as misericórdias foi alterar um pouco a interferência nas misericórdias. Por exemplo, rever eleições para os mesários, interferir e mandar os corregedores a verificar as contas das santas casas para ver até que ponto é que havia corrupção ou não havia, se havia, ou seja, há uma interferência do poder régio na vida das misericórdias, no sentido de as chamar à colaboração de um projeto que era o projeto de Estado de Polícia e não ficarem confinadas a um projeto mais clerical, mais misericordioso, baseado no amor cristão e na pastoral cristã. Isto agora, o deslocamento do problema era passar da pastoral cristã para a felicidade, como padrão de comportamento político. E para isso era necessário organismos e era necessário uma rede que obedecesse politicamente àquilo que eram os centros de decisão do Estado de Polícia, coisa que as misericórdias não cumpriam esses requisitos. E, portanto, o grande projeto era construir e multiplicar. Houve ainda várias outras casas pias que foram construídas pelo país, mas, enfim, as invasões francesas em 1807 acabaram por bloquear e por fazer com que muitos dos projetos que estavam em andamento ficassem completamente bloqueados. Portanto, eu diria que as invasões francesas foi uma situação dramática que nos aconteceram. Diria mais, foi uma coisa maldita para a história de Portugal. Portanto, se não tivesse acontecido as invasões francesas, e para fazer uma história contrafactual, que também é interessante, do ponto de vista do raciocínio, eu não sei o que é que teria sido e se alguma vez teria sequer havido Revolução Liberal de 1820. Mas acontece que a interferência nas eleições, sobretudo nas eleições e nas contas, para darem boas contas e para saber onde é que eles aplicavam os dinheiros, etc., foi uma interferência muito forte por parte dos corregedores, nas misericórdias. Exceto na de Lisboa. O caso da Misericórdia de Lisboa foi sempre um caso à parte, porque a Misericórdia de Lisboa é uma organização muito poderosa e onde estava premiada com uma série de pessoas que tinham a ver e que estavam ligadas ao próprio poder do Estado de Polícia. Ok, agora, infelizmente, a gente só tem tempo mais para uma pergunta, e a pergunta é da equipe do GIA.
dos meninos e da Fernanda que estão no controle dessas lives e desse projeto. Gostaria que o senhor comentasse sobre a estruturação do aparelho judicial em relação à criminalidade. No Brasil imperial, nós tivemos uma disputa na Constituição sobre o papel local do juiz de paz nessa área. E aí eles querem saber se o senhor consegue enxergar o conflito a respeito desse papel do juizado de paz também em Portugal, no Estado liberal. Essa pergunta tem a ver com um projeto de pesquisa que eu desenvolvo, eles são os meus orientandos de iniciação científica, e a gente está trabalhando justamente com a questão da construção do aparelho judicial durante o primeiro reinado e o período regencial no Brasil, e nessa análise a figura do juiz de paz, o juizado de paz, tem uma importância muito grande devido às suas relações com os poderes locais, com a justiça em primeira instância. Então, eles estão perguntando se o senhor enxerga isso para o Estado liberal em Portugal, o papel do juizado de paz. Há duas situações diferentes. Uma situação que tem a ver com a manifestação política de algo que pudesse vir a ser muito diferente no aparelho judicial, e nomeadamente nas questões criminais. Essa manifestação está muito, muito forte, nos debates sobre a Constituição, que é exatamente a construção dos jurados. Eu acho que vale a pena, pelo menos do ponto de vista da manifestação política dessa vontade, vale a pena debruçarem-se os interessados sobre essa matéria, de novidades nesse campo, sobre os debates que houve nas cortes ordinárias e nas cortes constituintes sobre a criação dos jurados em Portugal. Claro que os jurados em Portugal era uma situação muito difícil de ser implementada, devido ao estado de analfabetismo da população, seria aquilo que nós podíamos chamar uma justiça popular, e, portanto, muito radical em relação ao projeto liberal, pelo menos ao mais moderado, que era aquele que estava em vigor. Mas depois, mais tarde, o que veio a desempenhar um papel interessante foram os juízes de vintena. Os juízes de vintena eram juízes que muitas das vezes eram iletrados, eram pessoas importantes nas freguesias, portanto, nos sítios nas divisões administrativas e nas divisões administrativas mais minúsculas, onde esses juízes de vintena desempenharam um papel muito importante na conflitualidade e na resolução de muitos conflitos que tinham a ver com pequenas causas e, portanto, que evitavam os tribunais. E jogaram um papel político e social bastante importante. Não há grandes trabalhos sobre os juízes de vintena em Portugal, e devia de haver. E eu penso que não há, porque também não há documentação, porque este tipo de juízes não tem arquivos. Portanto, são juízes que trabalham muito na base da persuasão, trabalham muito na base do prestígio social que têm, trabalham muito na base da conversa, do ajuntamento das pessoas e de fazer pequenos acordos entre eles, etc., e que depois não têm manifestações digamos assim, no papel, digamos, na consumação daquilo que é a grande manifestação dos tribunais, que é o papel, a sentença, o processo, os papéis, os documentos, etc. Todo esse mundo infernal de papéis de que vivem advogados, juízes, etc., e que nós e que sabemos que quando temos necessidade de usar esses recursos, a pandemónia que isso nos causa e as dificuldades de interpretação, de resolução dos problemas, etc. É por isso que eu julgo, assim como também no Brasil não há trabalho sobre uma figura importantíssima, que eram os juízes de fora sem câmara. Juízes de fora sem câmara. Há uma quantidade de juízes que são criados que não têm câmara, não têm escrivão, não têm escrivaninha, não têm arquivos, não têm câmara. Portanto, funcionam fora das câmaras e funcionam como caixeiros viajantes, andam. Portanto, estão em trânsito, são juízes em trânsito, que vão se apercebendo dos conflitos à medida que vão passando pelas terras. Digamos que era uma espécie daquilo do papel que o corregedor fazia,
não tanto fazendo uma correção, porque eles não fazem levantamento de autos, nem fazem devassas, nem fazem nada disso, mas que se permitem dar ao conhecimento quando estão em determinadas terras para resolver pequenos problemas. Esses juízes sem Câmara no Brasil, foram muitos, nós não sabemos nada praticamente. Eu penso que o grande problema também está na falta de documentação. Portanto, eles não produziam documentação. Portanto, nem podiam andar com os armários e com os papéis todos atrás deles, porque eles eram juízes ambulantes e não estavam dependentes das câmaras. Mas é uma das áreas que eu reputo das mais interessantes para saber até que ponto é que as populações encontraram expedientes para resolver o problema do distanciamento às câmaras, para resolver o problema de pagamento a advogados, para resolver o problema de certa maneira, conseguir cativar alguns funcionários das câmaras para determinado tipo de assuntos e de processos, coisas sempre muito complicadas de fazer e que requer todo um jogo social muito difícil, e esses juízes desempenharam, de certa maneira, desbloquearam muito esse papel. Esses juízes mereciam ser estudados no Brasil como os juízes de Vintena. Eu penso que o grande problema é a falta de documentação, mas pode ser que se encontre muita coisa, pelo menos que se encontre alguém a falar deles. Podemos não encontrar processos e situações que eles tiveram que resolver, é muito difícil, provavelmente, mas há com certeza coisas ditas sobre eles. Na literatura, não sei, nos próprios juízes que estavam lá, porque os próprios juízes não gostavam destes intrusos, não gostavam desta forma de praticar a justiça, que é uma justiça muito rasteira. Temos alguns trabalhos produzidos em alguns programas de pós-graduação, principalmente em Minas, na UFMG, na UFOP, mas são poucos realmente. Na UF também eu acho que tem. Bom, isso é bom, isso é uma boa notícia. São trabalhos bons de pós-graduação, e a questão do juiz de fora realmente é muito interessante. No Brasil, ele é institucionalizado assim em maior número a partir da vinda da família real, né? Porque se tentou impor um controle maior sobre as câmaras. Para Campos dos Goytacazes, né, que é a comarca que eu estudo, no final do 18, ainda não é a comarca de Campos, mas pertence à comarca do Espírito Santo, é enviado o juiz de fora por pedido da Câmara e por uma série de conflitos que a gente está trabalhando. Então, quer dizer, documentação tem alguns acervos reúnem documentação sobre o juizado de fora e alguns sobre o juiz de Vintena, mas é muito pouco. Mas existem bons trabalhos em programas de pós-graduação. Você agora tocou também, a Cláudia tocou agora num ponto que fala-se muito dos juízes de fora para o Brasil, mas que juízes de fora para o Brasil? Não há juízes de fora no Brasil, há meia dúzia deles, e só vão para as câmaras principais. Vão para Pernambuco, para Bahia, para São Paulo. Muito pouco até. Quer dizer, que juízes de fora? As câmaras estão todas entregues a juízes ordinários. As câmaras estão entregues aos juízes ordinários. E quando chegam esses poucos juízes de fora, há um conflito muito grande. Claro. Em Campos foi, e há um conflito muito grande. Claro. Exatamente. Com a ida do rei para o Rio de Janeiro, com certeza que as coisas mudaram um pouco, porque ele procurou implantar também as suas élites no terreno, não é? Exatamente. Enfim, queria agradecer. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, senão a gente ficava aqui a tarde toda conversando com o professor José Subtil, né? Eu repito mais uma vez, é sempre uma honra ouvi-lo e trazer à tona toda a sua produção, né? Que é muito importante para os estudos da história da justiça, da história do direito, teoria do direito. Queria agradecer aos companheiros de trabalho, José Hinaldo comentou agora, que live interessante, cumprimentando o senhor. Enfim, queria muito agradecer, né, a sua disponibilidade, professor, dizer a todo mundo que está acompanhando a gente que a fala do professor vai integralmente para o nosso canal no YouTube. Quem quiser acessar para assistir, para recomendar, acessa lá o canal do GIAR.
se inscreve, né? Como os meus alunos dizem, ativa o sininho para poder receber notificações, porque todas as lives vão estar disponíveis logo depois no canal do GIAR. São lives quinzenais, a próxima é no dia 27 de agosto, a convidada é a professora Andrés Limen, da Unesp, vai ocorrer às 5 horas da tarde, tá? A gente vai passar a divulgação em todas as redes, enfim, de todas as formas. Lembrando que vocês podem se inscrever para pegar o certificado, a equipe botou aí o link, tá? Eu acho que vai ficar disponível até umas 10 minutos depois que a gente encerrar. Professor, o senhor quer falar? Eu só queria dizer para as pessoas que estejam mais interessadas neste tema e na forma como eu glosei, como eu comentei, que a Câmara Municipal de Lisboa, na comemoração dos 200 anos da Revolução de 1820, enfim, pediu-me para eu coordenar cientificamente 2 números dedicados que vão sair agora em dezembro, estou numa fase já muito adiantada, e o texto que vai abrir esse conjunto de textos sobre os 200 anos da Revolução é meu e, de certa maneira, faz um desenvolvimento de tudo aquilo que eu agora acabei de dizer. Portanto, ele vai ficar online, não há problema nenhum. A Cláudia sabe que pode passar esse link, que os cadernos são interessantes, têm qualidade, vocês já sabem que os cadernos estão em várias plataformas internacionais e, portanto, através desses cadernos vocês vão ter acesso a textos, o meu e outros, que são dos 200 anos. O Nuno Camarinhas também tem lá um texto dele, portanto é capaz de ser interessante a consulta desse número, desse duplo nós número. Vamos divulgar aqui, né, na página do GIAR, para quem quiser acessar. Lembrando também, professor, que tem muito documento já disponibilizado no site, né, do Arquivo Municipal. Tem, sim, senhor. Né? Tem. Dá para acessar direto pelo site. Enfim, Nuno está pedindo o link do canal do YouTube. Os meninos acabaram de botar aí, Nuno, quem quiser pode já copiar para acessar, tá bom? Então, só tenho a agradecer mais uma vez e espero vocês na próxima. A gente vai divulgar aqui. Professor, muito obrigada por sua generosidade. Gente, até lá. Boa tarde para vocês. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado por todos e parabéns à vossa iniciativa. Muito obrigada.